verbo é uma palavra indispensável à constituição da oração e sempre ocorre no predicado. Aliás, a classificação do predicado depende do tipo do verbo da oração. O nosso vídeo de hoje é sobre os verbos de ligação. Quer aprender? Então fique aqui e assista este vídeo até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, os verbos de ligação. Eu já tive a oportunidade de dizer para você que dependendo das relações sintáticas e semânticas, de significado, os verbos são classificados em verbos significativos e não significativos. Os verbos significativos são aqueles que indicam ação, que são os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Se você não estiver se lembrando, assista a esses vídeos aqui novamente para poder ter uma lembrança. No vídeo de hoje eu vou ensinar você os verbos não significativos, que são chamados também de verbos de ligação ou não nocionais. Eu costumo dizer que são verbos sem noção, só para distrair, né? Bem, os verbos de ligação têm uma única função na vida, que é ligar o sujeito a seu predicativo. O predicativo é um termo que indica uma característica, um modo de ser ou estar que é atribuída ao sujeito e por isso mesmo é chamado de predicativo do sujeito. Vamos aos exemplos? Quando eu falo assim, aquela mulher é independente. Perceba que o verbo ser está ligando o sujeito, aquela mulher, à sua característica, que está representada por um adjetivo, independente, que nessa frase tem função sintática de predicativo do sujeito. É bom lembrar que os verbos de ligação não indicam ação e não têm função sintática. Eles estão ali apenas ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Apesar disso, os verbos de ligação podem estabelecer diferentes relações de sentido entre o sujeito e o predicativo. Podem indicar, por exemplo, um estado ou característica permanente do sujeito, como na oração, aquele aluno é inteligente. Ou seja, a inteligência é uma característica permanente do aluno. Pode também indicar um estado ocasional, como acontece na oração, as salas de aula estavam vazias, isto é, não quer dizer que estejam sempre vazias. Os verbos de ligação também podem nos indicar um estado aparente, o que ocorre na oração, o mágico parecia ágil. E até um estado contínuo, como na oração, o tempo continua quente. Por último, pode indicar também um estado transitório ou uma mudança de estado, como na oração, o homem ficou triste. Com certeza, você já teve de decorar na escola uma lista de verbos de ligação, né? Geralmente são ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, tornar, não é mesmo? Isso também já aconteceu comigo. E eu levei muito tempo e muito estudo para aprender que não é bem assim. Temos de tomar cuidado, pois a classificação dos verbos não é fixa. Esses verbos aí não são sempre de ligação. A classificação depende das relações sintáticas e semânticas que eles estabelecem com outros termos da oração. Esses verbos decorados podem ser classificados como de ligação em algumas frases e de acordo com o estado que eu indiquei aqui nos exemplos anteriores. Mas existem muitos outros verbos de ligação. E de acordo com a frase, um mesmo verbo ele pode ser de ligação em uma frase e um verbo intransitivo ou transitivo em outra oração. Por exemplo, se eu falo assim, os livros estão rasgados. O verbo estar é um verbo de ligação, pois liga o sujeito, os livros, ao predicativo do sujeito rasgados. Mas se eu falar na oração assim, os livros estão na estante, o verbo estar deixou de ser verbo de ligação, pois depois dele a indicação de um lugar, na estante. Não está mostrando uma característica do sujeito, está mostrando um lugar. Ou seja, o termo da oração que indica lugar, ele é classificado como adjunto adverbial. E o predicativo do sujeito jamais indica lugar. É isso.
O importante é que você tenha aprendido hoje que os verbos de ligação ligam o sujeito a seu estado ou qualidade, ou seja, a seu predicativo. Em breve, você vai ver como a classificação dos verbos significativos e não significativos são importantes para classificar corretamente os predicados. E aí nós vamos ter vários outros exemplos. Aguardem aí um pouquinho só. Tudo bem? Gostou do vídeo de hoje? Então, deixa um like aqui para mim, faz um comentário, compartilha com seus amigos, seus familiares. E se você ainda não se inscreveu no canal Português Digital, faça isso agora. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.